Boa noite, meus irmãos e queridos ouvintes. Graças a Deus por mais um dia em que o Senhor nos proporcionou para vivermos e para agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele nos derrama. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sem a misericórdia do Senhor, nós não conseguimos viver. E graças a Deus por isso que nós temos a misericórdia dele. Nós temos que todos os dias agradecer a Deus. Agradecer a Ele por todos os benefícios para conosco. O simples fato de completar mais um dia é uma vitória que nós temos diante de Deus. Possamos continuar firmes, sendo igreja do Senhor, como nós vemos cada dia mais dizendo, né? O tempo está fechado, mas a igreja continua viva. A igreja somos nós. A igreja continua indo pelo mundo. A igreja continua viva. Nós somos a igreja e nós devemos continuar vivos. E as nossas atitudes devem transparecer a glória de Deus. As nossas atitudes no comércio, as nossas atitudes na família, as nossas atitudes diante dos vizinhos, diante da sociedade, deve transparecer a glória de Deus. Nós devemos testemunhar que somos igreja. É fora do templo que nós vamos testemunhar a glória de Deus. Agora ainda mais intensificado essa responsabilidade. Mas vamos a ter a nossa vida de testemunho diante do Senhor. Continuem firmes, pois aquele que for fiel até a morte, Deus vai dizer, dar-te-ei a coroa da vida. Hoje o texto base da nossa meditação encontra-se em Filipenses 3, de 7 a 11. Filipenses 3, de 7 a 11. O que acontece quando nós aceitamos a Cristo? Isso é uma pergunta que deve estar sempre em nossos corações. O que aconteceu com você que aceitou Jesus Cristo? Qual a diferença na sua vida antes e após conhecer Jesus Cristo? Então isso é uma meditação que deve estar sempre em nossas mentes. Porque quando nós aceitamos a Cristo, há uma conversão. Conversão significa mudança de atitude. O que eu fazia de errado eu não faço mais. O que eu pensava de errado eu não penso mais. O que eu achava que era certo, já não penso mais que é certo. Então, eu tenho que ver em mim uma transformação. O que acontece quando nós aceitamos a Cristo? Acontece uma transformação. E muitas vezes é uma transformação que nós não temos controle, porque é o Espírito Santo que está atuando em nós. Não é porque eu quero mudar, mas sim o chamado irresistível de Deus. A graça irresistível é a transformação irresistível atuada pelo Espírito Santo em nós. Então nós sabemos que há uma direção que está sendo mudada em nossa vida. Nós não dependemos de estar no templo para comprovar a mudança da nossa vida após a conversão. Essa mudança de vida, ela deve ser comprovada no meu dia a dia, no trabalho, na faculdade, na sociedade em que eu vivo, no meio dos meus parentes e amigos. Então, essa mudança de vida não depende da frequência no templo. A frequência no templo é para que eu externe
a minha adoração a Deus. É para que eu mostre a Deus o quanto eu sou agradecido a Ele. Não é dentro do templo que eu vou mostrar a minha mudança de vida para o mundo, mas é após eu sair do templo. É na minha vida, no meu cotidiano, naquilo que realmente Deus requer de nós. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho com palavras e também com atitudes. Então a vida do crente, a vida daquele que aceitou Jesus, está além das quatro paredes do templo. E agora nós estamos sendo mais ainda provados, porque estamos andando por todo mundo, estamos conversando com as pessoas, estamos andando pela vida dos familiares, né? Conversando com um, com o outro, e agora realmente eu tenho que transparecer que realmente aceitei a Jesus. Então, o que acontece, né, quando eu aceito a Jesus? Filipenses 3, de 7 a 11, vai dizer sobre a conversão de Paulo. Ele vai escrever aos filipenses o seu sentimento quando ele aceitou Jesus ali no caminho de Damasco. Ele era um homem judeu, ele era um homem que ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele prendia os cristãos. Então, ele é um homem realmente que, quando nós olhamos para ele, nós não acreditamos, né, que ele aceitaria Jesus. É porque a Bíblia nos fala que ele aceitou a Jesus. Por isso nós cremos, né, porque a Bíblia é uma verdade de Deus, é uma verdade indiscutível. Então a palavra de Deus fala que Paulo aceitou Jesus. E nós vemos que ele foi um grande missionário, um grande pregador. E ele vai mostrar aqui, em Filipenses 3, de 7 a 11, o relato, né, do seu sentimento, de como a vida dele mudou. Então ele vai dizer assim, após ele aceitar Jesus, ele vai dizer: o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo, ele era um homem muito requisitado. Ele era um homem de posses. Ele era um homem muito intelectual, né? Antes de aceitar a Jesus, ele vai dizer aqui no verso 4, né, e no verso 5, ele era um homem circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era um homem religioso, né? Ele seguia a religião judaica. Ele era um homem que não acreditava no cristianismo, ele não acreditava em Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. A religião judaica se baseava muito nas leis, né, do Antigo Testamento, na lei mosaica. E ele vai dizer aqui que ele era uma pessoa que obedecia fielmente, né, a lei mosaica como uma espécie de obediência para alcançar a salvação. Mas ele vai dizer aqui que depois que ele conheceu a Cristo, tudo que ele tinha, tudo que ele achava que era lucro, não só a sua religião, mas também as suas posses e também a sua posição, né, na religião judaica, porque ele era um homem de posição, ele era um homem, né, de alto escalão.
tudo que ele tinha, tudo que ele considerava lucro, considerou como perda por causa de Cristo. Então, tudo que ele achava que poderia alcançar a salvação, tudo que ele achava que poderia achar a Cristo, né? Tudo que ele achou que estava agradando a Jesus Cristo, a sua religiosidade, ele vai dizer aqui que considera como perda por causa de Cristo. Então, todo o seu intelecto, né, na religião judaica, todo o seu esforço na religião judaica, todo aquilo que ele fazia, né, de acordo com a sua religiosidade, ele considerou como perda depois que ele acha Cristo. E ele vai continuar no verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, todo o esforço dele ele vai considerar como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Todo o seu esforço pessoal, tudo aquilo que ele achava que era possível para alcançar a salvação, ele vai considerar como refúgio. Refúgio é aquilo que não vale de nada, né? Aquilo que não somou nada na vida dele para ele alcançar a Cristo. E ele vai continuar no verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Então, ele não teve justiça própria para encontrar a Cristo. Ele foi achado em Cristo, ele perdeu todas aquelas coisas, ele considerou tudo como refúgio para ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Mas sim, ele vai dizer aqui, mas sim a que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então toda a sua religiosidade, né, todo o seu esforço judaico não foi suficiente para achar a Cristo. Mas depois daquele momento da sua conversão, depois que ele aceita Cristo, o que acontece na vida dele? Ele vê que ele não tem justiça própria, senão a que é baseada na lei, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a fé que é dada por ele. Então, somente a fé em Cristo Jesus nos fará salvos. Somente a fé derramada por ele, somente a fé colocada em nossos corações. Então, o que acontece após a nossa conversão? Acontece uma fé verdadeira. Nós começamos a ter uma fé que Jesus Cristo coloca em nós. Essa fé não é baseada nas coisas que nós temos, mas sim baseada em Cristo Jesus. Tudo que nós temos é considerado como perda para ganhar a Cristo. Mas a fé, quando atinge os nossos corações, nós colocamos Jesus Cristo como o ponto frontal, como o ponto central da nossa vida. Então, eu preciso ser achado nele, não tendo justiça própria, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o que acontece conosco após a conversão? O que acontece conosco após aceitarmos a Cristo? O verso 10 de Filipenses 3 vai concluir, né, todo esse sentimento. Nós passamos a conhecer a Cristo. Conhecer de que forma? Conhecer o poder da sua ressurreição. Conhecer o poder da comunhão dos seus sofrimentos. Então, quando eu aceito a Cristo, eu vou me unir a Ele nos seus sofrimentos. Quando eu conheço a Cristo, eu vou me unir a Ele na ressurreição. Eu vou ter no meu coração
a certeza da ressurreição dentre os mortos. Quando eu conheço a Cristo, quando eu aceito a Jesus Cristo, eu vou ter dentro de mim a comunhão dos seus sofrimentos. Eu vou saber que eu estou sofrendo por causa de Cristo. Eu vou saber que todo sofrimento, né, que vem diante de mim é porque eu estou unido a Cristo. E eu estou também tendo esse preço a ser pago na minha vida. Porque Jesus Cristo ele já pagou um alto preço que foi a morte ali na cruz. E nós sabemos que esse preço já foi suficiente para que nós possamos também passar por esse sofrimento de sermos cristãos. O maior sofrimento já foi pago. Então eu me conformo na comunhão do sofrimento juntamente com Ele, conformando-me com Ele na sua morte, ou seja, conformando-me, aceitando a morte também, porque Jesus Cristo morreu e eu também vou morrer. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, eu me conformo com Ele na sua morte. Eu sei que é necessário morrer para este mundo e nascer para Cristo. Eu sei que eu vou morrer aqui na terra para ressuscitar dentre os mortos e habitar nas mansões celestiais. Então, quando eu aceito a Cristo, eu me conformo, eu aceito a morte, porque eu sei que ela é necessária para eu morar juntamente com Cristo. E ele vai terminar dizendo, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, quando eu aceito a Jesus, eu me conformo com a sua morte, eu aceito a morte na minha vida, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o que acontece na minha vida quando eu aceito a Jesus Cristo? Acontece uma conversão, acontece uma mudança de pensamento, acontece uma transformação. O velho homem fica para trás e as coisas novas começam a acontecer na minha vida. É o meu intelecto, né? A minha alma que começa então a pensar de forma diferente, por causa da habitação do Espírito Santo em mim. Quando os crentes ali em Atos dos Apóstolos começam a aceitar a Jesus Cristo, eles começam a viver uma nova vida. Eles começam a partir o pão de casa em casa, eles começam a vender suas próprias propriedades para ajudar uns aos outros. Eles começam então a viver uma vida genuína na comunhão uns com os outros. Então é o momento de nós pensarmos nisso, né? No cotidiano em que nós vivemos. Se eu realmente sou uma pessoa salva, se eu realmente aceitei a Jesus Cristo, eu tenho que sentir essa necessidade também de me conformar com Ele na sua morte, de me conformar com a ressurreição, de ter uma mudança de vida, de tudo que eu era antes, deixar isso para trás como refúgio para alcançar a Cristo Jesus e ser achado nele, né? Então nós temos a certeza de que Cristo Jesus reina em nossa vida. Assim como Paulo, nós temos que ter a certeza de que Jesus Cristo está reinando em nossa vida. Por que nós devemos pensar nisso? Porque hoje está muito deturpado as características de quem aceita Jesus Cristo. Talvez a pessoa vai numa igreja, ele diz que aceita Jesus e ele não tem mudança de vida. Então existe uma coisa que está acontecendo com ele que é errado. Se ele não mudou de vida, algo muito sério está acontecendo com ele. Ou ele não teve uma transformação necessária, ou foi pregado a ele um evangelho que não é verdadeiro. Se ele aceitou Jesus Cristo com objetivos que não é exatamente bíblico, se ele aceitou Jesus Cristo, talvez para se beneficiar de algo, se ele aceitou Jesus Cristo para cumprir algo em sua vida, né?
se ele não tem transformação de segunda a sábado, se ele não mudou de vida de segunda a sábado, isso é muito sério, né? Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver o que realmente acontece na vida de um verdadeiro cristão. O que acontece é que eu aceito Jesus Cristo, eu aceito a sua morte, eu aceito a sua ressurreição e eu aceito essa mudança de vida. Tudo que eu tenho não se compara à glória celestial. Eu não me baseio mais nas coisas terrenas, mas eu começo a olhar para o alto, que é Jesus Cristo. Então eu tenho que ter isso em minha vida. Eu tenho que pedir a Deus que continue fortalecendo isso na minha vida, para que Deus continue fortalecendo, para que nós prossigamos para o alvo, que é Jesus Cristo. A religião pode mudar, a igreja pode mudar a sua forma de batizar as pessoas, fazer a profissão de fé, né, de abrir, talvez, caminhos, né, errados para a pessoa aceitar Jesus, para fazer apelos de forma errada para aceitar Jesus, né? Mas a palavra de Deus, ela nunca muda. Deve haver transformação, deve haver aceitação e que isso continue em seu coração. Não se deixe enganar, é preciso mudança de vida, é preciso mudança de pensamento. Aquele que aceita Jesus, ele tem mudança de comportamento em sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, ela é viva e eficaz a todo momento em nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, porque um dia nós aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida. O Senhor tocou em nossa vida. O Senhor agiu com Teu Espírito Santo em nós. E nós, com a Tua graça irresistível, com o Teu chamado, ó Pai, irresistível, nós então aceitamos a Ti. Que esse testemunho, ó Pai, que nós temos, que essa aceitação, que essa conversão venha durar em nossa vida, ó Pai, até o último dia da nossa vida aqui na face da terra. Que nós possamos, ó Pai, ter essa mudança, esse progresso, essa melhora a cada dia mais, ó Pai. E aqueles, ó Pai, que ainda não te aceitaram como único e eterno Salvador, que venham fazer isso, ó Pai, com a ação do Teu Espírito Santo. Que eles possam, ó Pai, se render diante do Teu trono de graça, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que um dia te aceitaram, mas estão fraquejando, ó Pai. Estão nos caminhos tortuosos. Que eles possam também, ó Pai, ter a percepção de que precisam mudar de vida, ó Pai. Que precisam te aceitar em espírito e em verdade, ó Pai. Que precisam te aceitar, ó Pai, e promover em suas vidas uma mudança, ó Pai. Que eles devem a cada dia mais mostrar essa mudança no seu cotidiano, na sua vida familiar, na sua vida no trabalho, na sua vida na sociedade, ó Pai. Abençoe a todos nós, ó Pai. Fortaleça a nossa vida. Abençoe a cada família, ó Pai. Abençoe a cada membro de nossa igreja. Abençoe a cada enfermo, ó Pai. Esteja dando o suporte necessário, afofando os leitos de dores, ó Pai, daqueles que precisam de Ti neste momento. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida. Firme no Senhor, mude de vida de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a ação do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Amém.